Capítulo 10 – O grande enfrentamento. Lucas e Pingo estavam prontos. Depois de dias de treinamento com Dona Matilde, eles haviam aprendido tudo o que precisavam para enfrentar os homens malvados. A floresta era agora sua aliada, e o conhecimento que Dona Matilde lhes passará era a chave para derrotar aqueles que ameaçavam destruir o equilíbrio da natureza. Mas o momento de agir havia chegado. Lucas sabia que não poderia esperar mais. Os homens estavam cada vez mais ousados e os animais estavam em perigo. Era hora de colocar o plano em ação. Você está pronto, Pingo? Lucas perguntou, olhando para o cachorro, que estava ao seu lado, com os olhos atentos e a postura firme. Pingo latiu suavemente, como se entendesse a gravidade da situação. Juntos, eles caminharam pela trilha, com a noite caindo lentamente sobre a floresta. A escuridão era sua aliada. Eles usariam o disfarce que Dona Matilde havia sugerido, roupas feitas de folhas e galhos, para se camuflarem entre a vegetação. O acampamento dos homens malvados estava mais perto agora, e Lucas podia ver as luzes das fogueiras à distância. Ele se abaixou, sinalizando para Pingo ficar quieto. O cachorro obedeceu, e os dois avançaram com cuidado, movendo-se como sombras na floresta. Agora a parte mais difícil, murmurou Lucas para si mesmo. Eles precisavam entrar no acampamento sem serem vistos. Usando as técnicas que Dona Matilde lhe ensinara, Lucas seguiu os contornos da floresta, evitando os pontos de guarda dos homens. Ele sabia que se fosse pego, tudo estaria perdido. Quando chegaram perto das armadilhas que os homens haviam colocado, Lucas parou. Ele olhou para as estruturas de ferro e os fios escondidos no chão, prontos para capturar qualquer animal que se aproximasse. Agora era a hora de usar as próprias armadilhas contra eles. Vamos, Pingo. Hora de trabalhar, disse Lucas com um sorriso determinado. Ele e Pingo começaram a desarmar as armadilhas, uma a uma. Usando as cordas e os galhos que haviam coletado, eles modificaram as armadilhas para que, quando os homens tentassem usá-las, caíssem nelas. Enquanto isso, Lucas observava o acampamento. Ele viu os homens, agora mais alertas, se movimentando em volta das fogueiras. Eles estavam armados e pareciam prontos para uma caçada. Mas nada os prepararia para o que estava por vir. Agora, Lucas sussurrou, precisamos nos infiltrar. Com o coração batendo forte, ele e Pingo se aproximaram ainda mais, se movendo silenciosamente. Usando a cobertura das árvores e arbustos, chegaram perto de uma das barracas dos homens. Lucas podia ouvir suas conversas abafadas, mas não arriscou se aproximar mais. Em vez disso, ele começou a colocar as últimas armadilhas modificadas ao redor do acampamento, de forma que os homens não soubessem o que estava prestes a acontecer. Foi então que o confronto começou. Um dos homens que estava patrulhando pisou em uma das armadilhas modificadas. O som de um estalo foi seguido por um grito de dor. Maldição! O que foi isso? Os outros homens correram para o local, mas ao fazerem isso, caíram em mais armadilhas, uma após a outra. Eles estavam confusos e furiosos, tentando se livrar das armadilhas de ferro que agora os prendiam. Mas Lucas e Pingo não pararam. Eles continuaram a colocar mais armadilhas, fazendo com que os homens se enrolassem em suas próprias armadilhas. Isso vai ser difícil para eles, Lucas murmurou com um sorriso satisfeito. Mas o trabalho não estava feito ainda. Eles precisavam garantir que os homens não escapassem. Com as armadilhas funcionando a seu favor, Lucas se aproximou da barraca principal, onde os homens malvados estavam reunidos. Ele e Pingo, agora quase invisíveis na escuridão, entraram sem ser notados. Lucas usou uma corda e amarrou rapidamente os homens que estavam mais distraídos antes que pudessem reagir. Pingo, com sua rapidez, ajudou a imobilizar os outros, dando tempo para Lucas agir. Quando todos os homens estavam amarrados e imobilizados, Lucas respirou fundo. O mais difícil havia passado, mas ainda faltava uma última etapa, garantir que eles fossem presos de verdade. Lucas correu até um ponto mais alto da floresta e usou um sinal de fumaça, como Dona Matilde havia lhe ensinado. Ele sabia que a polícia, que já estava ciente dos crimes dos homens, responderia rapidamente ao sinal. Enquanto esperava, os homens começaram a se agitar. Eles estavam presos e não podiam escapar. O que você fez, garoto? Um deles gritou furioso. Você vai se arrepender disso. Não, vocês é que vão se arrepender, respondeu Lucas com firmeza. A floresta não pertence a vocês. Pouco tempo depois, as sirenes da polícia começaram a soar à distância. Os homens malvados, agora sem escapatória, começaram a gritar e a xingar, mas nada poderia salvar o que haviam feito. A polícia chegou rapidamente e prendeu os criminosos que foram levados para a delegacia sob fortes escoltas. Lucas observou tudo de longe com Pingo ao seu lado.
Ele sentia um peso sendo tirado de seus ombros. A batalha estava vencida, mas a luta pela floresta e pelos animais não terminaria ali. Ele sabia que outros desafios viriam, mas agora ele tinha mais aliados do que nunca, a floresta, Pingo e Dona Matilde. Conseguimos, Pingo, Lucas disse, sorrindo para o cachorro. Nós fizemos a diferença. E com isso os dois se afastaram do acampamento destruído, sabendo que a floresta estava, pelo menos por enquanto, segura. Mas Lucas sabia que a luta pela natureza era uma batalha constante, e ele estava mais do que pronto para enfrentá-la, com a ajuda de seus amigos e aliados. A guerra pela proteção da floresta e dos animais ainda estava apenas começando. Capítulo 11 – O retorno da paz. O som das sirenes havia se dissipado, e com ele, a tensão que pairava sobre a floresta. O acampamento dos homens malvados estava vazio agora, e as autoridades haviam removido todas as evidências de seus crimes. Os criminosos presos e levados para a delegacia não seriam mais uma ameaça para os animais e para a floresta que Lucas tanto amava. Nos dias seguintes, a floresta começou a respirar novamente. As armadilhas que haviam sido espalhadas por toda parte desapareceram, sendo removidas pelos oficiais e pelos moradores locais que, ao saberem do que havia acontecido, se uniram para ajudar a restaurar o equilíbrio da natureza. O cheiro da terra úmida e das folhas frescas voltava a ser o único perfume que se sentia no ar. Lucas e Pingo, que haviam sido os heróis dessa batalha silenciosa, agora se tornaram símbolos de coragem e esperança na pequena comunidade. Quando ele passava pelas ruas, as pessoas o cumprimentavam com sorrisos e palavras de agradecimento. Todos sabiam que ele havia sido responsável por libertar a floresta e seus habitantes, e ninguém mais tinha dúvidas de que a bravura do garoto e de seu fiel cachorro haviam feito a diferença. Você e Pingo salvaram a floresta, dizia Dona Matilde com um sorriso caloroso. Ela ainda estava morando em sua cabana, mas agora, mais do que nunca, ela se sentia parte de algo maior. A natureza é grata a vocês, meu jovem. E eu também sou. Lucas e Pingo visitavam Dona Matilde com frequência. A senhora idosa, que antes parecia viver isolada, agora era uma presença respeitada na comunidade. Ela compartilhava seu vasto conhecimento sobre a floresta com os moradores, ensinando-os a respeitar a natureza e a viver em harmonia com ela. Dona Matilde, com seus olhos sábios, sabia que a paz da floresta era frágil, mas com as pessoas certas e o respeito devido, ela poderia ser preservada. E foi exatamente isso que Lucas e Pingo fizeram. Eles tornaram-se os guardiões da floresta, aqueles que com coragem e sabedoria, haviam restaurado o equilíbrio. Com o tempo, os animais que haviam sido resgatados começaram a retornar à floresta. As aves voavam novamente pelos céus, e os pequenos mamíferos, como coelhos e esquilos, saltavam pelas trilhas. A floresta que antes estava marcada pela destruição e pelas armadilhas, agora florescia novamente, como se estivesse agradecendo pela proteção que receberá. Lucas sentia uma alegria profunda cada vez que via um animal que havia resgatado retornar ao seu habitat natural. Ele sabia que cada um deles agora tinha uma chance de viver em paz, longe da ameaça dos homens malvados. Você fez tudo isso, Lucas, disse Dona Matilde em uma tarde tranquila, enquanto observavam um grupo de cervos pastando na clareira. Você e Pingo trouxeram a paz de volta para a floresta. E agora a natureza está de volta ao seu curso. Lucas sorriu, olhando para o cachorro ao seu lado. Pingo estava deitado na grama, olhando com atenção os cervos que se moviam suavemente entre as árvores. O cachorro parecia entender a importância daquele momento, e Lucas sabia que sem ele, nada disso teria sido possível. Eu não teria conseguido sem você, Pingo, Lucas disse, acariciando o cachorro. Você foi meu melhor amigo, meu companheiro. Juntos fizemos a diferença. E assim, a paz voltou a reinar na floresta. As armadilhas haviam desaparecido e os animais, agora livres, podiam viver sem medo. Lucas e Pingo, heróis silenciosos, continuaram a proteger a floresta, sempre atentos a qualquer ameaça que pudesse surgir. Mas por enquanto, o que importava era que a paz havia sido restaurada. A floresta que havia sido marcada pela destruição, agora florescia com uma nova esperança. E Lucas, com seu coração cheio de gratidão, sabia que sua missão ainda não estava completa. A natureza precisava de guardiões, e ele e Pingo estavam prontos para cumprir esse papel, sempre juntos, sempre vigilantes. E assim a história de Lucas e Pingo se tornou uma lenda local, lembrada por todos que conheciam o verdadeiro significado de coragem, amizade e respeito pela natureza. A floresta finalmente estava em paz. Capítulo 12 – A nova aventura. Após a grande vitória sobre os homens malvados, Lucas e Pingo sentiram que a paz na floresta estava finalmente restaurada.
As armadilhas haviam sido removidas, os animais estavam livres para viver novamente, e a comunidade local se uniu para garantir que a floresta fosse protegida. Mas apesar da tranquilidade, Lucas sentia que algo estava faltando. Ele e Pingo haviam vivido uma grande aventura, mas o espírito de exploração ainda ardia dentro dele. Você não sente, Pingo? Lucas perguntou enquanto olhava para a floresta ao redor. Agora que a paz voltou, talvez seja a hora de buscar novas aventuras. A floresta é grande e ainda há tanto a descobrir. Pingo, com seus olhos brilhantes e a cauda balançando, parecia entender perfeitamente. O cachorro se levantou e abanou a cauda, como se estivesse pronto para partir em mais uma jornada. Lucas sorriu, feliz por ter um amigo tão leal e companheiro. Então vamos lá, Pingo. A floresta ainda tem muitos segredos para nós. Com isso, os dois partiram em uma nova jornada, explorando áreas da floresta que nunca haviam visitado antes. Eles seguiram trilhas desconhecidas, atravessaram riachos cintilantes e se aventuraram por densos bosques. A cada passo, a floresta parecia revelar algo novo. Uma árvore antiga com raízes que pareciam tocar o céu. Uma clareira secreta cheia de flores exóticas que nunca haviam visto. E até uma pequena cachoeira escondida, cujas águas cristalinas caíam em uma piscina natural. Lucas e Pingo se sentiram como verdadeiros exploradores, desbravando o desconhecido e descobrindo maravilhas que antes estavam escondidas. Durante essa jornada, fizeram novas amizades com os habitantes da floresta. Conheceram uma família de corujas que, com sua sabedoria, lhes contou histórias antigas sobre a floresta. Também encontraram um grupo de raposas que, com suas travessuras, mostraram a Lucas e Pingo alguns dos melhores esconderijos e trilhas secretas. Uma tarde, enquanto exploravam uma parte mais densa da floresta, Lucas e Pingo se depararam com uma área desconhecida. Ali, em meio à vegetação espessa, estavam árvores enormes, com troncos largos e folhas que pareciam brilhar à luz do sol. No centro da área, havia uma grande pedra coberta por musgo, com inscrições antigas gravadas nela. Isso é incrível, disse Lucas, se aproximando da pedra. Nunca vi nada assim antes. Pingo, sempre atento, se aproximou da pedra e começou a farejar ao redor. Lucas percebeu que o cachorro estava agitado, como se estivesse tentando descobrir algo. Você sente alguma coisa, Pingo? Lucas perguntou, curioso. O cachorro olhou para ele e latiu baixinho, como se estivesse tentando chamar sua atenção para algo. Lucas se agachou e começou a examinar a pedra mais de perto. Com cuidado, ele passou a mão pelas inscrições, tentando decifrá-las. As palavras estavam em uma língua antiga, mas ele conseguiu entender parte do que estava escrito. Aqui repousa o segredo da floresta, leu ele em voz baixa. A chave para proteger o equilíbrio eterno. Lucas sentiu uma onda de emoção. Era como se ele tivesse encontrado algo muito importante, algo que poderia mudar tudo o que sabia sobre a floresta. Mas o que significava a chave para proteger o equilíbrio eterno? Antes que pudesse refletir mais sobre isso, um som suave, como o farfalhar das folhas, chamou sua atenção. Ele olhou ao redor e viu uma figura estranha se aproximando. Era uma criatura da floresta, algo que ele nunca tinha visto antes. Tinha o corpo de um cervo, mas com grandes asas de borboleta que cintilavam com as cores do arco-íris. Seus olhos eram gentis e sábios, e sua presença parecia irradiar uma calma profunda. Quem é você? Lucas perguntou, sentindo-se tanto fascinado quanto cauteloso. A criatura olhou para ele com um sorriso suave e respondeu com uma voz melodiosa, mas que parecia vir de dentro da própria floresta. Eu sou um dos guardiões da floresta, jovem Lucas. Vi sua coragem e seu amor pela natureza. Você encontrou a pedra que guarda um segredo antigo. Mas para entender o que ela revela, você precisa aprender mais sobre o que significa proteger a floresta. Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele sabia que estava prestes a embarcar em uma nova jornada, uma que seria ainda mais desafiadora e misteriosa do que a última. Você está pronto para a próxima etapa de sua aventura? A criatura perguntou com um brilho nos olhos. Lucas olhou para Pingo, que estava ao seu lado com a cauda levantada, como se estivesse tão animado quanto ele. Sim, Lucas respondeu com confiança. Estamos prontos. E assim a nova aventura de Lucas e Pingo começou. Eles tinham descoberto um segredo profundo da floresta, e com ele um novo propósito. A missão de proteger a floresta estava longe de terminar. Havia muito mais a aprender, muito mais a explorar e novos desafios a enfrentar. Mas com a coragem de sempre e a lealdade de Pingo, Lucas sabia que estava preparado para o que quer que viesse a seguir. Enquanto a criatura mágica os observava partir, ela sorriu. A verdadeira aventura está apenas começando. E com isso, Lucas e Pingo seguiram em frente,
prontos para desvendar os mistérios que a floresta ainda guardava e para viver momentos emocionantes e inesquecíveis juntos.